A herança de doenças genéticas, algumas características como doenças genéticas também são herdadas dos pais para filhos. Isso pode ser causado por alelos anormais ou mutações genéticas que levam a condições específicas, tá? Então é o que eu estou falando para vocês, olha. Algumas características, como doenças genéticas, também são herdadas de pais para filhos. Tá? Então, acho que vai aparecer algumas doenças genéticas aqui, ainda não. Mutação genética. As mutações genéticas são mutações ocasionais que ocorrem nos genes. Mutação genética ocorre no gene, né? Ou seja, é o procedimento pelo qual um gene sofre uma mutação estrutural e as mutações envolvem adição, eliminação ou substituição de um ou poucos nucleotídeos da fita de DNA. Então, aqui nós temos a substituição, onde ocorre a troca de um ou mais pares de bases. A inserção, quando entra uma base aqui desconhecida. E a deleção, quando ocorre uma ou mais bases, são retiradas do DNA. Então, aqui é retirado, aqui acontece a junção de uma outra base na cadeia do DNA. E isso também vai acontecer o quê? Uma alteração genética. Isso, se eu tenho aqui substituição, vamos ver aqui a substituição que ocorreu aqui. Aqui, olha, eu tenho azul, laranja, amarelo, laranja, roxo, azul, amarelo, laranja, roxo. Olha, aqui eu já tenho azul, amarelo, laranja, roxo, azul, azul. Opa, azul, azul? Eu não tenho azul, azul desse lado. Isso já é uma substituição. Isso já traria uma alteração genética, traria como consequência uma alteração genética para essa pessoa. Tá? A deleção é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, tá faltando um aqui. Por estar faltando aqui, também traz uma alteração genética para o organismo, para a pessoa. Tá? Então, para o portador dessa alteração. E a inserção também. Se eu colocar um outro gene aqui no meio, se eu colocar uma outra base aqui no meio, também vai alterar a minha genética. Ou seja, tem que estar tudo ajustadinho, tem que estar tudo reguladinho, tem que estar tudo certinho. Qualquer alteração genética que tiver, vai trazer uma alteração para o nosso organismo, para nós, como pessoa. E não tem como você falar, ou melhor, não tem como eu falar para vocês onde vai ser essa alteração, porque tem que entender onde que está essa base dentro da cadeia do DNA. Então tem que entender onde que ela está posicionada dentro da cadeia do DNA, tá? E é muito complexo, nós estamos falando de uma quantidade gigantesca. Mutações cromossômicas, olha, agora falando de cromossomos. As mutações cromossômicas referem a qualquer alteração no número ou estrutura dos cromossomos. A mutação cromossômica pode ser numérica ou estrutural. Numérica podem ser classificadas como aneuploidias e euploidias, também chamadas de aberrações numéricas, ou estruturais, que são alterações que afetam a estrutura dos cromossomos, ou seja, número ou arranjo dos genes. Aqui nós temos alterações numéricas. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, aqui, olha, nós temos o quê? Haploide, olha, então nós temos aqui um cromossomo, dois cromossomos, três cromossomos, na mesma distribuição. Aqui nós temos dois cromossomos, aqui nós temos três cromossomos, aqui nós temos quatro cromossomos e assim vai. Então, de acordo com a mutação que for acontecendo, a quantidade é o que vai representar essa mutação. Ou ela pode ser também estrutural, pode ser duplicada, igual está aqui, olha, essa daqui duplicou, pode ser inversa, olha, aqui nós vamos entender essas conversas aqui, olha, essas informações aqui. Tá? Aqui ela pode ser inversa, olha o espaçamento que tem aqui, o espaçamento que tem aqui. Ela pode ser uma deleção, pode estar apagado essa informação. Ela pode ser uma inserção, onde esse gene fica unido com esse e se transforma nessa estrutura.
ou ela pode ser uma translocação, olha, a junção desses genes formando um outro. Então, existe a mutação numérica, em que vai acontecer mutações por conta de números de cromossomos ou de estruturas, ou a mutação estrutural. Onde nós vamos ver isso? Lá na frente. Síndrome de Klinefelter, olha, no caso aqui, é uma aneuploidia, ocorre quando a perda ou acréscimo de um cromossomo ou mais cromossomos devido a erros na distribuição dos cromossomos durante a mitose e meiose. Esse tipo de mutação é responsável por causar distúrbios e doenças em humanos, como a síndrome de Klinefelter. Olha, aqui nós temos o quê? O normal seria um cromossomo X e um cromossomo Y, só que na síndrome nós temos dois cromossomos X e um cromossomo Y. Ou seja, distribuição errada. O que acontece? Poucos pelos faciais e corporais, ginecomastia, quadril mais largo, testículos atrofiados, pernas mais longas. Então, acontecem alterações fisiológicas, tá? Acontecem alterações no organismo nosso. Do mesmo jeito que qualquer alteração que for genética, é isso que eu estou tentando entender, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Qualquer alteração que for genética vai trazer alterações para o nosso corpo. Tá? Então, nesse caso aqui, por conta de quantidade, por conta de erros na distribuição do cromossomo. Outra possibilidade, deixa eu ver se tem uma outra abordagem aqui, olha, euploidioides, olha, a plata, então que nós já vimos, né? A divisão delas em quantidade. Aqui, olha, nós já abordamos essa lá atrás, mas quando nós temos a mutação estrutural, olha, alterações que afetam a estrutura dos cromossomos, nós temos algumas variações, como deficiência ou deleção, duplicação, inversão e translocação. Na deficiência e deleção, quando falta um pedaço do cromossomo, faltou um pedaço do cromossomo, está deficiente. Duplicação, quando o cromossomo tem mais um pedaço repetido. Inversão, quando o papel invertido, o cromossomo tem um pedaço invertido. E translocação, quando o cromossomo tem um pedaço proveniente de outro. Na deleção, nós temos síndrome de Williams. Na duplicação, nós podemos ter síndrome de Charcot. Nós podemos ter na inversão hemofilia do tipo A. Na translocação, nós podemos ter leucemia mieloide crônica, ou seja, essas alterações trazem resultados para nós. Deixa eu ver se vai ter alguma foto dessas alterações. Não tem. Ah, lá na frente vai ter, olha. Síndrome de Williams, aqui por conta da estrutura. Aqui nós temos síndrome de Williams. Olha como fica o resultado da alteração. Duplicação aqui, síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Os pés curvos. Aqui no próximo slide nós temos hemofilia do tipo A, olha, inversão na estrutura dos cromossomos. Então, menstruações abundantes ou prolongadas, hemorragias nasais frequentes, hemorragia de boca e gengiva, nódulos negros frequentes, hemorragia do trato digestivo, perda de sangue na urina. Então, aqui é hemofilia, tá? O sangue não consegue cicatrizar, o sangue não consegue fazer com que pare de sangrar, ele não consegue fazer coagulação e produz muito sangue. Então, no caso da translocação, olha, na leucemia amiloide, nós temos o quê? Os vasos normais e aqui a leucemia já agindo no local aí que está tendo a translocação. Então, são informações, são observações que nós temos, olha, diversas. Aqui, substituição, anemia falciforme. Nós temos a substituição dos genes. Olha, aqui, anemia falciforme. Os glóbulos não conseguem trabalhar. Os glóbulos sofrem um estreitamento dos vasos. Aqui, o pai portador de traço, apenas um alelo defeituoso. A mãe portadora de traço, apenas um alelo defeituoso, e as possibilidades do filho nascer, filho do chance do filho, 25% de chance de nascer, 50% de chance de nascer com um traço, ou o filho com anemia falciforme, 25% de possibilidade de nascer com anemia falciforme. Lembra lá que nós vimos lá atrás, comportamento recessivo? É aqui que nós vamos começar a entender um pouquinho melhor a respeito disso.
Outra observação interessante, olha, na deleção, síndrome de Jorge, aqui a síndrome de Huntington, aqui a síndrome de Huntington. Então, são alterações genéticas, ainda não são monstruosidades, tá, pessoal? Essas são alterações genéticas, tá? Monstruosidade é aquilo que não tem como fazer cirurgia, não tem como acompanhar, mas aqui, deleção e inserção. Aqui nós temos mutações numéricas, eunoploidias, olha, síndrome de Down, deixa eu anotar, síndrome de Down, aqui, deixa eu pôr embaixo, síndrome de Down, síndrome de Patal, aqui, lábio leporino. Então, aqui nós temos o quê? Alterações numéricas dos cromossomos. Isso vai interferir também na formação do nosso organismo. Aqui nós temos ainda como mutação numérica, ó, euploidias, olha, não há viabilidade para formação de um embrião, portanto, não existe exemplo de doença humana com esse tipo de alteração cromossômica. Né? Então, não tem como identificar. Essa foi a imagem que eu achei, mas não tem como identificar.